Hope, Hope, fala galera, mais uma aula do nosso curso completo de matemática básica. Aula de hoje muito importante, regra de 3, aula bastante importante pessoal. Regra de 3 é um assunto que costuma cair na prova de maneira direta ou indireta. Às vezes ele vai cobrar lá para você, né? Uma questão que você aplica a regra de 3 já mata direto. E vai ter questões que você vai precisar da regra de 3 para conseguir matar a questão, beleza? Não diretamente, mas de maneira indireta. Então, aula bastante importante, pessoal. Seja essa aula aqui, né, regra de 3 simples, e também a aula posterior, né? No caso, a aula 21, regra de 3 composta. Não perde essas duas aulas, aplica os exercícios que você vai conseguir matar esse assunto aqui de boa. Antes de começar a aula, eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho e não deixe de participar do nosso grupo no Telegram, grupo de estudo, altamente visurado, e também de me seguir lá no Instagram, Triunfo Militar. Vamos que vamos, pessoal. Começando aqui por grandeza, né? Regra de 3 simples é uma relação de grandezas. Então vamos entender o que é a grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado ou comparado. Beleza? Tudo que eu consigo contar, medir ou comparar é uma grandeza. Por exemplo, tempo, distância, área, volume, etc. As relações dessas grandezas é o que importa pra gente, porque eles colocam na regra de 3 e conseguem descobrir uma grandeza X. Você vai entender isso aqui nos exemplos que eu vou colocar lá embaixo. E para eu entender realmente o que é uma grandeza, pessoal, eu tenho que saber o seguinte, ó. As grandezas podem ser diretamente proporcional, que a gente vai chamar de D, ou inversamente proporcional. Beleza? Inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais, que a gente vai chamar aqui, no caso de inversamente, de I. Isso aqui, pessoal, é muito importante, porque na hora que tu for usar, né, a regra de 3 simples ou a regra de 3 composta, você precisa saber se a grandeza em relação à outra é diretamente ou inversamente proporcional. A gente vai ver isso aqui no exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Vamos lá. As grandezas abaixo são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Eu tenho aqui a velocidade e o tempo. Eu tenho que comparar essas grandezas, beleza? Para saber se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Pensa comigo, pessoal. Observe, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, uma cidade A e vou até a uma cidade B. Quanto maior a velocidade, beleza? Para eu percorrer esse percurso aqui, ó, menor será o tempo, concorda comigo? Então, se eu aumento a velocidade, o tempo diminui. É desse jeito, beleza? Se eu diminuo a velocidade, o tempo aumenta. Então essas grandezas são inversamente proporcionais, porque quando uma aumenta, a outra diminui. Beleza? É assim que você mata a questão para saber se é inversamente ou diretamente proporcional. Velocidade e distância. Se eu aumentar a velocidade, eu aumento a distância? Sim, né? Porque eu vou aumentar a velocidade. Aumentando a velocidade, eu vou percorrer um percurso maior. Percorrendo o percurso maior, eu aumento a distância. Então, essas grandezas aqui, ó, são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta também. Agora eu tenho aqui, pessoal, tempo e distância. Se eu tiver um determinado tempo X para percorrer uma distância, eu vou percorrer essa distância em determinado tempo X. Agora, se eu aumentar o tempo, a distância também vai aumentar, porque eu vou ter mais tempo para percorrer essa distância. Então, se eu aumentar o tempo, a distância também aumenta. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Agora, quantidade de operários e tempo. Se eu tiver uma quantidade determinada de operários, por exemplo, eu tenho 5 operários para concluir uma obra, beleza? A obra tem 5 operários. 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 operários conseguem concluir a obra em determinado tempo. Se eu aumentar, pessoal, essa quantidade de operários, por exemplo, se eu aumentar a quantidade para 7, aumentando a quantidade para 7, o tempo para concluir a obra vai diminuir, concorda comigo? Então, se a quantidade de operários aumenta e o tempo diminui, isso aqui, ó, essas duas grandezas são inversamente proporcionais, porque uma aumenta, a outra diminui. Horas trabalhadas por dia e tempo de realização de serviço. Por exemplo, pessoal, se eu trabalhar 10 horas por dia, eu consigo concluir um serviço em uma semana. Agora, se eu trabalhar 12 horas por dia, esse tempo para a realização desse serviço, ele vai diminuir, concorda comigo? Porque eu estou trabalhando mais horas por dia. Se a hora trabalhada por dia aumenta e o tempo para realizar o serviço diminui, essas grandezas aqui são inversamente proporcionais. Pessoal, esses exemplos que eu coloquei aqui, ó, são extremamente importantes para você conseguir entender o que é uma grandeza diretamente proporcional e o que é uma grandeza inversamente proporcional. Agora a gente vai ver o exemplo prático disso aqui, beleza? Vamos colocar aqui para baixo, ó. Vamos lá, a gente vai ver o que é a regra de 3. Regra de 3 simples.
é uma regra para resolver problemas que envolvem duas grandezas. Isso aqui é importante, pessoal. Então, a regra de 3 simples, beleza? Ela envolve duas grandezas. Quando envolve mais grandezas, mais que duas grandezas, essa regra vai ser a regra de 3 composta, que é o assunto da próxima aula. Então, a regra de 3 é uma regra prática para resolver problemas que envolvem duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, você tem que saber o que é diretamente ou inversamente proporcional para conseguir matar o exercício. A gente vai ver aqui um exemplo. Ó. Em 5 horas, uma máquina produz 120 peças. Quantas peças ela produzirá em 8 horas? Então, pessoal, eu tenho que a máquina produz em 5 horas 120 peças. Então, eu tenho que comparar a grandeza tempo com a grandeza peças. Beleza? Então, vamos lá. Em 5 horas, eu vou ter quantas peças, pessoal? Ele passou pra gente, né? Em 5 horas, uma máquina produz 120 peças. Então, eu coloco tempo embaixo de tempo, peça embaixo de peça. Isso aqui é importante. Agora, ele pergunta pra gente, ó, quantas peças ela produzirá em 8 horas. Então, eu vou ter aqui, ó, 8 horas, ela produzirá X peças. X é o valor que a gente quer descobrir. Antes de multiplicar isso aqui cruzado, pessoal, primeiro você deve fazer a seguinte análise. Ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aí você pensa, ó, quanto maior o tempo que eu tiver, mais peças eu vou produzir? Sim, né? Porque eu vou ter mais tempo, mais peças eu vou produzir. Então aqui, ó, vai aumentar, beleza? De 5 para 8 horas. E eu sei também, né, que já que aumentou o tempo, as peças também vão aumentar. Então essas grandezas são diretamente proporcionais. Sendo diretamente proporcional, ó, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar cruzado sem problema nenhum. Então vamos baixar mais um pouco aqui, ó. Então eu vou ter 5x que multiplica 8 vezes 120. Eu tenho que 5x vai ser igual a 960, 8 vezes 120. Então eu tenho que x é igual a 960 dividido por 5, beleza? O 5 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 960 dividido por 5, isso aqui vai ser igual a 192. Então eu tenho, pessoal, que em 8 horas a máquina vai produzir 192 peças. Beleza? Esse aqui é o bizu de diretamente proporcional. Quando for diretamente proporcional, você apenas multiplica cruzado. Agora a gente vai ver sobre o inversamente proporcional. Vamos lá. O comandante do pelotão de cães de guerra de um quartel tinha ração para alimentar os seus 100 cães por 30 dias. Se o consumo diário de ração de cada cão é constante e o comandante do pelotão adotou mais 20 cães, então a ração irá durar quantos dias? Eu tenho aqui, pessoal, a relação de duas grandezas. O número de cães e a quantidade de dias. Ele fala pra gente, ó, que 100 cães irão consumir a ração por 30 dias. Então eu vou ter o quê, ó? Eu vou ter que 100 cães irão consumir uma determinada quantidade de ração em 30 dias. Aí ele fala pra gente, ó, que o comandante adotou mais 20 cães. Se ele adotou mais 20 cães, pessoal, agora a gente tem, ó, 120 cães. E esses 120 cães irão consumir a ração em X dias. Agora a gente tem que fazer a comparação das grandezas para saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Eu tenho, pessoal, que a quantidade de cães, ó, ela aumenta de 100 para 120. Se 100 cães consomem a ração em 30 dias, eu tenho certeza que 120 cães irão consumir essa ração em menos dias. A ração, pessoal, vai estar lá. Se eu aumentar a quantidade de cães, eles vão comer mais ração. Então a ração vai acabar mais rápido. Sendo assim, essas grandezas são inversamente proporcional. Porque quando eu aumento o número de cães, os dias para consumir essa ração diminui. Beleza? Então aqui, ó, eu vou ter o aumento de 100 para 120 e aqui eu vou ter uma diminuição, pessoal. Eu vou ter uma diminuição. Eu vou ter um aumento de cima para baixo, ó. Beleza? Porque a quantidade de dias aqui, ó, vai ser maior do que 30. Sendo inversamente proporcional, existe uma técnica para você conseguir fazer a multiplicação da regra de 3. O que tu vai fazer? Ó? Eu tenho o seguinte, eu não posso multiplicar cruzado direto. Eu tenho que inverter umas das grandezas. No caso, eu vou pegar o dia aqui, ó, e vou trocar a ordem. Eu vou passar o 30 para baixo e o x para cima. Depois disso, eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter, ó, 100
que está para x, beleza? Troquei a ordem aqui, ó, e 120, que está para 30. Agora sim eu posso multiplicar cruzado. Então, vou multiplicar cruzado aqui e aqui, ó. Então, eu vou ter, ó, 30 que multiplica 100 vai ser igual a x que multiplica 120. 30 vezes 100 é só acrescentar os zeros, né, pessoal? Então, eu vou ter 3.000 é igual a 120x. O 120 aqui está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Mas antes disso, eu vou cortar o zero com o zero aqui, ó. Então, eu vou ter x é igual a 300 dividido por 12. 300 dividido por 12 é igual a 25. Então, eu tenho, pessoal, que a quantidade de dias vai ser 25. Se eu tenho 100 cães, esses 100 cães vão consumir a ração em 30 dias e 120 cães vão consumir a ração em 25 dias. Assim, 25 é a nossa resposta e também terminamos a nossa aula de hoje. Regras de 3 simples. Próxima aula, regras de 3 composta. Aula bastante importante, espero por vocês. Não esquece, pessoal, regra de 3 simples. Já cai dentro dos exercícios para conseguir dominar esse assunto e chegar na regra de 3 composta, também dominar o assunto tranquilo e você chegar na tua prova e tu conseguir matar qualquer questão. Vamos que vamos? Até a próxima. Bons estudos!